Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta, eu sou o Fábio e este é mais um e também o último episódio da nossa jornada através do livro de Marcos, Evangelho de Marcos, que legal! Evangelho de Marcos, capítulo 16, a quarta parte, último episódio do Evangelho de Marcos, depois nós vamos para Números. Esse é o episódio de número 505, a ascensão de Cristo ali após a ressurreição, e a gente vai concluir. Te convido a ler o capítulo 16 do Evangelho de Marcos, depois vem para cá, convida mais gente, vamos juntos, porque tem uma grande comunidade aí interessada em aprender mais do texto bíblico, e é isso que a gente está se esforçando para fazer aqui, contribuir com você, com toda a nossa bagagem, conhecimento, há mais de 20 anos de estudo e ensino bíblico, para a gente juntos viajar através das páginas da Bíblia. Tem sido uma jornada fantástica. Nós já vimos o livro de Gênesis, Levítico, nós já vimos o Evangelho de Marcos, o Evangelho de João, estamos no Evangelho de Marcos, finalzinho, último episódio. Agora vamos voltar para o Antigo Testamento, para o livro de Números, vai ser o 7º livro da Bíblia que nós vamos ver. Tem mais de 500 episódios aí para você no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, em vários reprodutores aí de podcasts para você se deliciar aí com muita teologia bíblica de forma gratuita, um toque no seu celular aí ou no computador, de qualquer parte do mundo você pode acessar esse trabalho excepcional, que é uma pregação expositiva, um estudo sequencial, capítulo por capítulo, e tem sido muito jóia. Então vamos lá, Ascensão de Cristo, capítulo 16, versículo 19 e 20. A sua glória, ela foi condicionada e preparada por sua auto-humilhação por nossa causa. A mão direita de Deus, ela é uma figura de onipotência. Ele sobe para ficar à direita de Deus. Esse poder é sentido em e através de todo o pensamento e desenvolvimento do mundo que conhecemos. Bons sinais sempre estão seguindo o curso da boa mensagem. A fé que opera pelo amor em nós, ela corresponde ao poder que opera pelo amor em Deus. Para nós, há encorajamento divino para trabalhar pela humanidade. Nessa última página do Evangelho de Marcos, e a gente vai ver cada detalhe aqui. Veja que o nosso Senhor, ele conduziu os apóstolos dele ali até Betânia, ali na encosta oriental do Monte das Oliveiras. Uma milha, ou um pouco mais de uma milha, abaixo do cume ali da cordilheira. De onde depois eles voltaram pelo caminho através do monte para Jerusalém. Ele os conduziu além de Betânia. Ele conduziu a nós muito além de Betânia. Ele nos conduziu por toda a nossa vida até agora. Veja que enquanto todo o caminho pelo qual ele nos conduziu foi repleto de bênçãos, bênçãos temporais, bênçãos espirituais. Quando ele os conduziu até Betânia, os discípulos, tanto quanto em direção a Betânia, ou a descida que descia até a aldeia, ele levantou as mãos e os abençoou. Veja que o sumo sacerdote da ordem arônica tinha 3 coisas a fazer. Ele oferecia sacrifício, fazia intercessões e abençoava o povo em nome de Jeová. Que bela bênção! Foi posta em seus lábios e pronunciada sobre o povo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Melhores e mais belas, se possível, são as bênçãos que o nosso grande sumo sacerdote invoca em nosso nome e nos ordena.
Veja aqui o detalhe da partida dele. Ele se separou deles, como é expresso lá por Lucas. E em meio a certos tons alegres, uma nota triste foi tocada. Uma palavra triste ocorre. Um sentimento doloroso é expresso. Porque que língua poderia contar as dolorosas separações que de vez em quando acontecem também na minha, na sua, na nossa vida? Quem poderia contar as lágrimas amargas que são derramadas? Essas despedidas, muitas vezes, elas torcem o coração mais forte e molham a face mais viril. Na estação ferroviária, antes de embarcar no navio imigrante, muitas separações dolorosas todos nós podemos ver. A separação causada pela morte, ela costuma ser a mais longa e é, portanto, proporcionalmente triste. No entanto, nem tudo é dor na separação de um cristão. Essa passagem aqui, ela sugere um elemento de prazer, de satisfação, de bênção, de glória. Quando o nosso Senhor se separou de seus discípulos, ele foi levado ao céu. E quando o cristão é separado pela morte de amigos, amantes e amados, eles dormem por Jesus. E os que assim dormem, o Senhor os trará de volta com ele. Além disso, está chegando o dia em que amigos cristãos que foram separados pela morte serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. E assim, como diz a promessa bíblica, que cremos, estaremos sempre uns com os outros e com o nosso Senhor. A ascensão em si ali, as expressões empregadas para descrever a ascensão de nosso Senhor, elas são: ele foi recebido no céu, ele foi levado ao céu. Como diz Lucas, enquanto em Atos nós lemos que ele foi levado, uma expressão semelhante à de qualquer um dos evangelhos. E de novo, que ele subiu ou ele foi. E aqui então nós temos o poder do Pai e do Filho manifestados. Quando ele se levantou por conta própria e pelo poder de seu Pai, ele ascendeu pelo mesmo. Além disso, pode estar implícito aqui que ele subiu com alegria aos reinos de glória, de onde desceu enquanto o Pai o recebia em casa e o levava ao seio paterno, onde ele estivera antes de todos os mundos. Deveria ter sido uma visão esplêndida de se testemunhar. Uma ascensão gradual, cada vez mais alto ele subia, enquanto se movia de forma majestosa e magnificamente. Por fim, uma nuvem o recebeu, o ocultou da vista de todos novamente. Ao emergir da nuvem, ele seguiu seu caminho ao longo do céu, até se reduzir a um ponto escuro à distância, então sumiu de vista. Quão grandioso nós pensamos deve ter sido a visão. Além de qualquer outra consideração, a ascensão de nosso Senhor daquele local onde seus pés estiveram pela última vez, no Monte das Oliveiras. Se quando o nosso Senhor foi transfigurado no monte, o seu rosto brilhou como o sol e as suas vestes ficaram brancas como a luz, se naquela ocasião seu rosto e figura assumiram um pouco do esplendor celestial, igualmente, ou mais resplandecente, nós podemos supor, mais celestial, era a sua aparência, quando ele se levantou da terra em sua jornada pelo céu. A glória do céu estava ao seu redor, aquele corpo glorificado disparou para cima com uma flutuabilidade maravilhosa. Lembra Enoque, foi transladado, não sabemos como. Elias foi levado em meio a um redemoinho por uma carruagem de cavalos de fogo. Mas Jesus, que havia caminhado sobre as ondas, agora monta sobre os ventos, fazendo da nuvem sua carruagem, subindo nas asas do vento. Glorioso em sua aparência, glorioso em seu movimento, glorioso em toda a grandeza indescritível de sua ascensão ao céu. Ele prosseguiu em seu caminho até uma nuvem. Nem ele foi sozinho. Milhares de seres invisíveis formaram a sua escolta e o carregaram para o alto. Nenhum conquistador terreno jamais desfrutou de tal triunfo. Nenhum monarca jamais teve algo semelhante.
Por fim, eles alcançam as altas nuvens do céu, os anjos acompanhantes exigem a admissão de pé fora dos portais, eles levantam a voz como o som de muitas águas, enquanto dizem ou cantam, aquele salmo lá, levantai, ó vossas cabeças, levantai as vossas cabeças, ó portas, levantai-vos, ó portas eternas, e o Rei da Glória entrará. Os anjos dentro respondem fazendo perguntas: quem é este Rei da Glória? Então ambos, unidos em um coro completo, cantam: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. O Pai Eterno toma pela mão, o coloca ao seu lado e ali ele se senta para sempre à direita da majestade nas alturas. Que imagem fantástica! Quem é este Rei da Glória? Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. De glória só Ele é Rei. Quem é com glória coroado semelhante a Ele? As testemunhas da cena eram homens na terra e anjos no céu. Um para testemunhar que ele ressuscitou da terra e outro para testemunhar que ele entrou no céu. Os espectadores humanos, impressionados com a grandeza da cena, pararam, como se estivessem fixos no local, e continuaram olhando para o céu como se nunca estivessem satisfeitos em ver tal visão, ou talvez a surpresa que isso ocasionou tenha se misturado com tristeza, como se seu Senhor e Mestre tivesse partido deles para nunca mais voltar. Mas 2 anjos vestidos de branco confortaram-nos com a certeza de que este mesmo Jesus que dentre eles foi levado ao céu voltará de maneira semelhante através do céu aberto, visível e de forma gloriosa. As testemunhas humanas da ascensão sentiram-se pessoalmente interessadas no resultado, enquanto que os anjos olharam curiosamente para as coisas relacionadas com isso. A tristeza dos discípulos foi seguida por uma grande alegria, pois embora tivessem perdido a presença corporal de seu mestre, o lugar da ascensão sugere uma lição de instrução e conforto a eles e a nós. Um jardim na encosta ocidental do Monte das Oliveiras foi o local de sua provação mais dolorosa e o cenário de sua tribulação mais profunda antes da crucificação. Um planalto no lado leste, ou próximo ao cume da mesma colina, foi o local de seu triunfo. De um lado estava o recinto escuro, ainda conhecido por seu aspecto sombrio, ali onde o Senhor agonizava no Getsêmani, suando grandes gotas de sangue, orando para que o cálice amargo, se possível, passasse. Do outro lado estava o local de onde ele ascendeu. Sim, lá também homens e anjos se encontraram, homens adormecidos de tristeza, esquecidos de simpatia, e um anjo ministrando força e socorro ao sofredor Filho de Deus. Aqui, os homens são espectadores extasiados, e os anjos aqueles que o conduzem à presença do Pai. De um lado do monte havia tristeza e sofrimento. Do outro lado houve glória e triunfo não muito tempo depois. Não pode até certo ponto acontecer a mesma coisa conosco, meus queridos. O vale de Acor, que significa problema, muitas vezes provou ser a porta da esperança. Também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação ela produz paciência, a paciência experiência e a experiência esperança. A humilhação ela precede a exaltação, a cruz precede a coroa. Se sofrermos com ele, a promessa bíblica, também seremos glorificados juntos. Enquanto nossas provações aqui aumentarão nosso triunfo no futuro. Era um costume da antiguidade que quando um conquistador, no dia de seu triunfo,
ele viesse, ele levava com ele cativos presos à sua carruagem e até mesmo arrastados pelas rodas da carruagem. E assim o apóstolo escreveu, assim com Cristo, quando ele levou o cativeiro cativo, ele amarrou o pecado, Satanás, a morte e o inferno, às rodas de sua carruagem. O pecado ele enterrou em sua própria sepultura, tendo suportado a penalidade, pagado o preço. Quanto ao inimigo de nossas almas, a velha serpente, ele machucou a cabeça, conforme a promessa de Gênesis, destruindo as suas obras. A morte ele venceu morrendo, e pela morte ele destruiu aquele que tinha o poder dela, enquanto nele e por ele podemos adotar o tom de triunfo e dizer: ó morte, onde está o teu aguilhão, a tua força? Ó sepultura, onde está a tua vitória? E da sepultura ele disse: eu serei a tua destruição. E está se apressando o dia em que a terra lançará seus mortos. No dia de um triunfo, o conquistador distribuía muitos e caros presentes. Às vezes, o conquistador ele distribuía deliberadamente, às vezes lançando entre a multidão presentes. Nós lemos sobre Júlio César, por ocasião de um grande triunfo, concedendo generosas doações a seus soldados, distribuindo muitos presentes de grãos, ouro ao povo, enquanto eles se aglomeravam à sua volta. Mas alguém maior que César, maior que o rei Salomão está aqui, Jesus, que no dia do seu triunfo e vitória, tendo recebido dons para distribuição triunfal, como diz a Bíblia, ele deu dons, presentes aos homens. Poderia ser traduzido que ele deu presentes aos homens. Tendo feito provisão para nós, quando ele estava aqui embaixo, ele foi preparar um lugar acima. Ele ascendeu, ele subiu. E ele disse que lá ele está providenciando um lugar para nós. Tendo preparado para nós, ele agora está nos preparando para ir para este lugar preparado. Na casa de seu Pai há muitas moradas. Ele foi preparar uma daquela habitação para cada um de seus seguidores. É a promessa do texto bíblico. Uma habitação. Aqui está uma palavra que denota estabilidade e implica duração. A estrutura mais sólida que o homem já criou cederá ao tempo. As pirâmides do Egito serão um dia, não duvidamos disso, niveladas com as areias do deserto que sopram ao seu redor. Coliseu romano perecerá. O Paternon de Atenas também ninguém mais nem ouvirá falar. Os castelos dos reis que parecem desafiar a decadência devem desmoronar. A própria terra será removida, suas colinas e eternas abaladas, mas todas as muitas mansões na glória serão duráveis como o trono do próprio Deus e estáveis como os pilares do universo. Tá bom, meus queridos? A gente fica aqui, finaliza. Que legal, muito obrigado pela sua companhia, audiência e paciência ao longo de todos esses episódios do Evangelho de Marcos. Eu te encontro lá em Números. A gente vai fazer uma outra viagem agora, através do livro do Antigo Testamento, bem importante para compreender todo o contexto bíblico, nada pode ser desprezado. E eu vou, se Deus quiser, com as suas orações, com a sua companhia, a gente vai junto começar um novo livro em breve. Tá bom? Deus abençoe, um abraço, até lá, tchau, tchau.